Oi, gente. Hoje tenho o prazer de receber aqui uma colega e amiga. Entramos nessa jornada juntas. Sim. Nos conhecemos nos elevadores das provas de concurso. É verdade. E seguimos aqui. E Thaís é titular em Campos de Goytacazes e uma das pioneiras também no uso do e-notariado. Então viemos trazer para vocês comodidades da era digital. Agenda, marcação, todo mundo no cartório. Não que não gostamos muito de receber vocês. Sim. Mas Thaís vai nos contar aqui do uso do e-notariado e das facilidades que nós temos, porque a dinâmica da vida hoje é corrida. Sim, muito corrida. E muitas vezes as pessoas estão em outras cidades, estão até em outros países e precisam dos atos que são realizados aqui. Então os cartórios vêm trazer essa comodidade. Então Thaís primeiro vai contar um pouquinho da trajetória dela e depois nós vamos partir para os atos eletrônicos. Eu sou titular do cartório do 4º Ofício de Justiça de Campos. Entrei no concurso em 2009, junto com a Maria Emília. E durante a pandemia, né, Emília, essa questão do digital revolucionou, né? A gente teve um avanço muito grande nessa questão digital e os cartórios não poderiam ficar fora disso. As primeiras demandas durante a pandemia surgiram porque os consulados estavam fechados fora do Brasil. Então as pessoas precisavam fazer procurações e tiveram aí, se iniciou esse processo de descoberta que também nos cartórios poderia se fazer esses atos à distância, né, através da plataforma do e-notariado. E como funciona, né, esses atos à distância, o e-notariado? O e-notariado, primeiro, para que você possa assinar um ato eletrônico, você tem que ter um certificado notarizado, que é o chamado certificado e-notariado. Ele fica instalado no seu celular, ele tem validade de 3 anos e ele é gratuito, tá? Ele pode ser emitido presencialmente ou por videoconferência em qualquer cartório do Brasil. A validade dele também é em todo o território nacional, ou seja, você pode emitir o certificado e notariado em Campos ou em Resende e você pode usar ele para lavrar uma escritura em qualquer cartório do Brasil. Thaís, é importante isso. Umas pessoas falam assim, mas eu fui tirar um certificado e o mais barato é R$140. Então, explica a diferença entre um certificado da base ICP Brasil e um certificado do e-notariado que é gratuito. Sim, o certificado da base, né, da raiz, que eles chamam do ICP Brasil, é um certificado que permite que você assine qualquer ato no Brasil. Eles normalmente são usados para imposto de renda, para pessoas jurídicas, para você poder abrir sua empresa, para né? o e-social, para o e-social, transmitir os dados do e-social. E o e-notariado, ele é gratuito, mas ele tem a exclusiva finalidade, pelo menos até hoje, de somente servir, né, para que você assine atos públicos, né, escrituras públicas, procurações públicas. Atos efetuados em cartório. Isso, em cartório. Agora, a partir de 7 de junho, com o início da operação, né, do novo módulo do e-notariado, que é o e-note assina, também instrumentos particulares vão poder ser assinados com o certificado e-notariado. Aí eu digo que vai ser a grande revolução mesmo dos cartórios, né? Nós passaremos a ter um balcão digital. Exatamente. Entendeu? Por que eu estou dizendo isso, um balcão digital? Porque a pessoa vai poder reconhecer o tabelião, por exemplo, a gente tem um contrato de locação. Você assina o seu contrato de locação com o seu certificado e notariado e o tabelião que emitiu aquele certificado e notariado, ele vai reconhecer aquela firma eletrônica. Isso tudo pela plataforma do e-notariado, eles têm uma aba, né, Cidadão. Tá? Que a partir de 7 de junho vai ter o lançamento nacional também desse módulo do e-note assina e vai possibilitar que todo mundo reconheça firmas e instrumentos particulares pela plataforma do e-notariado e o pagamento é direto também lá. Uma vantagem também que a gente sempre coloca, a facilitação para quem está no exterior. Quem está no exterior
e já tem firma no Brasil, ele pode ter um e-notariado? Sim, sim. Na verdade, isso vai até superar uma dificuldade, né? Que muitas pessoas que precisavam reconhecer firmas no Brasil e tinha firma depositada, por exemplo, em São Paulo. E o documento físico, às vezes, não poderia chegar naquela cidade. Com o e-notariado, a pessoa é como se, a partir do momento que ele emite o e-notariado, ele fica instalado no celular da pessoa, mesmo no exterior, aquilo é como se fosse a firma eletrônica dela. Então, ela pode assinar um instrumento particular e o tabelião reconhecer aquela assinatura eletrônica. Gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, Thaís, da sua experiência na prática de atos eletrônicos. Ah, sim. Eu recebo quase todos os meses, toda semana, né? Muitos colegas também perguntando o que eu preciso para poder ingressar no e-notariado ou para poder começar a lavrar escrituras eletrônicas. Aí eu digo, olha, você precisa primeiro se habilitar, né, junto ao colégio notarial, na plataforma do e-notariado, e investimento. Às vezes pensam que é uma coisa muito cara. Não, você precisa de um notebook ou um computador com uma câmera e com uma leitora biométrica, onde você possa fazer, né, os atos eletrônicos, estando as pessoas, porque às vezes a gente pode fazer também atos mistos, né, Emília? Isso. Em que uma das partes está no cartório e outra parte está fora da serventia, né? Então, assim, é vontade mesmo. Eu acho que os colegas têm que se animar e têm que começar a fazer os atos notariais mesmo, os atos de eletrônicos e divulgar isso. É muito importante divulgar isso, porque essa ideia de que cartórios são ultrapassados, né, Emília? Não existe mais. Eu atendo até, por exemplo, uma cliente, né, que lida com cidadania e atende clientes brasileiros na Itália ou em outros lugares do mundo, e ela ficou, muito feliz e até surpresa em receber o traslado da procuração eletrônica na Itália, apresentar isso num tribunal italiano, e achou uma revolução, porque na Itália isso não existe. Então, assim, no Brasil nós estamos muito avançados. E é legal essa divulgação, é importante que os colegas se animem e realmente comecem também a lavrar atos eletrônicos. Thaís, algum caso te impactou nessa jornada do eletrônico? Sim, sim. Teve uma situação bem peculiar, que eu fiz um divórcio onde o casal tinha uma medida de afastamento. Então, obviamente, o marido não poderia, né, se aproximar da ex-esposa. Então, ele esteve no cartório assinando presencialmente e a ex-cônjuge assinando por videoconferência, o que possibilitou o respeito a essa medida de afastamento. Então, foi uma situação bem útil, né? Foi assim, a gente usou o ato eletrônico na prática e possibilitou essa assinatura desse divórcio. Thaís, a praticidade, às vezes você já sentiu, já teve essa hipótese de pais que viajam com os filhos conjuntamente, não precisa emitir autorização. Um deles tem que retornar e os outros ficam lá e na hora do embarque é uma impossibilidade porque não tem autorização daquele pai? Assim, existe hoje autorização eletrônica de viagem, né? Aconteceu muito na pandemia, né? As pessoas foram visitar os parentes na Europa. Um dos pais testa positivo e não pode voltar. Fica retido e não pode voltar. E às vezes as crianças precisam voltar com o pai que está livre, né? Que testou negativo. Existe a possibilidade da autorização eletrônica de viagem, que também é feita diretamente lá no site do notariado. Aí ele solicita que algum cartório da região que ele more ou qualquer cartório disponível emita uma autorização eletrônica de viagem. Como é que isso funciona? Funciona também por videoconferência,
o pai dá autorização, é feito um termo, e esse termo, depois de assinado com o certificado de notariado, é enviado para o e-mail da pessoa, ou fica no próprio aplicativo do notariado, na aba Meus Documentos. E ele pode apresentar no aeroporto, na hora do embarque, essa autorização eletrônica de viagem. Ou seja, você suprime essa questão de você ter que ir com papel, no cartório, reconhecer firma, dos dois, não né? Não só a Covid, é muito comum as pessoas acharem que não precisam da autorização e na hora do embarque cria aquela loucura e aí já um custo exagerado, porque tem que remarcar a passagem. Isso, tudo. exatamente. Então, a nossa plataforma oferece essa facilidade também. Exatamente, isso é uma informação muito útil, né? Até para os pais mesmo que não estão viajando, mas que não querem ir ao cartório, né? E podem fazer isso tudo de forma eletrônica pelo celular. A videoconferência nos atos eletrônicos pode ser feita pelo celular, da mesma forma que a assinatura também, tanto dos termos quanto dos atos públicos. Ainda como você falou da Covid, lá na minha serventia nós tivemos casos o quê? De falecimentos em virtude da pandemia e gostariam de cremar e um dos herdeiros não conseguia vir, porque um dos filhos não conseguia vir porque também estava positivado Covid. Então nós efetuamos a videoconferência para ele autorizar a cremação. A cremação também é uma das hipóteses, né? Então assim, são inúmeras hipóteses, né, que a facilidade do eletrônico veio trazer, né? E em relação aos colegas? Sim, todo mundo, às vezes até nas nossas reuniões, né, Emília, a gente ouve assim, eu não faço eletrônico, eu não faço escritura eletrônica porque eu não tenho demanda. Porque na minha cidade ninguém chega pedindo uma escritura eletrônica. Aí o que eu digo sempre para os colegas, a cultura do eletrônico, do digital, é de dentro para fora. Primeiro você tem que treinar os seus funcionários e depois você tem que oferecer esse serviço. Entendeu? Em Campos também, onde eu trabalho, ninguém chega no balcão, ninguém chegava, né? Hoje já até chega, pedindo uma escritura eletrônica, uma procuração eletrônica. Porque as pessoas não conhecem essa facilidade, não conhecem a existência da plataforma, não sabem que elas podem fazer tudo pelo celular com um certificado gratuito instalado nele. Entendeu? Então, assim, tem que divulgar, você tem que explicar, você tem que oferecer para o seu cliente essa possibilidade. Divulgar principalmente para os advogados também, que têm uma vida corrida, que às vezes precisam participar de uma audiência, estar presentes, né, na assinatura de um divórcio ou de um inventário, e não podem, porque estão presos numa audiência ou estão num fórum. Eles podem fazer isso do celular. Facilita muito a vida. Sim. Então é isso, gente. A ideia nossa aqui é divulgar a facilidade. Exatamente. E não há custo adicional. Sim, a gente recebe muito essa pergunta, né, Emília? Quanto vai custar? Não há custo adicional, o custo é exatamente da tabela, é como se você estivesse presente no cartório, né? No balcão ou até mesmo na lavratura de um ato. Isso. Não há custo adicional e o certificado, ele é gratuito, né? Isso, gratuito, tá? Então, agradeço aqui a Thaís, Obrigada. Que já tem N atos eletrônicos, né? Que isso aí se divulgue e se dissemine em toda a categoria e que a gente traga mais esse conforto para o nosso usuário. É isso aí. Obrigada, Emília.